Você já leu a carta que Deus lhe enviou? A Bíblia é a carta que Deus mandou para a humanidade. Ela é a palavra de Deus, a palavra com P maiúsculo. Porém, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é uma definição redutiva e simplicista. Na verdade, a Bíblia não é somente a palavra de Deus, é muito mais do que isso. Ela é a palavra viva, presença de Deus, a palavra de Deus que revela o seu ser, a sua presença, a ação de Deus no seu plano da salvação, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça, a sua luz, a sua força, os seus desígnios, seus feitos, a sua sabedoria, seu consolo, seu conforto, a sua presença, sua orientação para a humanidade, tudo isso. Contudo, essa palavra de Deus não pode ficar inerte, estática, inativa, engessada. Ela pede para ser vivida e atualizada em nossa existência humana. De fato, a Bíblia é o livro da vida e muito mais do que isso. Então veja bem, a vida é a primeira palavra de Deus, a vida. A Bíblia é a segunda e foi escrita para iluminar a primeira, a vida. E até o universo é uma Bíblia imensa que Deus no espaço escreveu. Para nós, a Bíblia se torna a maior fonte de inspiração para a vida cristã. Comparando a Bíblia e a vida como um complicado artefato humano, a vida seria o artefato e a Bíblia seria o livro das instruções, que, assim como o manual das instruções para o usuário é redigido logo depois da fabricação do produto. Mas no caso deste manual das instruções, tem duas coisas esquisitas e estranhas na preparação. Vejamos. O inventor, que é o autor dos seres humanos e da vida, mandou redigir o manual das instruções, a Bíblia, muitos milênios depois da criação do homem, do ser humano, do homem e da mulher. E além disso, para complicação da leitura do manual de instruções, este mesmo manual foi escrito com a colaboração direta do próprio usuário, ainda que inspirado pelo inventor e criador, nosso Deus. Por isso vejo dois grandes perigos ao ler a Bíblia. O primeiro é levar tudo ao pé da letra do que ali está escrito. Uma leitura fundamentalista. O segundo perigo é achar que o que eu estou entendendo é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Isso explica em parte, mas não justifica totalmente, o motivo pelo qual a Igreja Católica sempre foi reticente em colocar a Bíblia nas mãos do povo. Esse artigo se propõe de ajudar o leitor bíblico a evitar esses dois e outros perigos na interpretação da Bíblia. A respeito disso, posso dar vários exemplos. Quando eclodiu a guerra entre Israel e palestinos, eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa na Bíblia e encontrei mais de 30 citações em que se fala dos vários povos que habitavam originalmente a atual Palestina, a atual terra da briga. Encontrei essas citações em vários livros, mais de 30. Êxodo, Deuteronômio, Samuel, Reis. Vejam o exemplo. Êxodo 3,17 e seguinte. Então eu disse, decidi tirar você da opressão do Egito e levá-lo para a terra dos cananeus, heteus, amoreus, ferezeus, jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel. Fica claro que a terra não pertencia aos hebreus,
mas é de todos aqueles 6 povos citados. E veja também o texto da primeira leitura da festa dos anjos da guarda, como eu não enxergo o pedir uma pessoa. E vou apresentar a versão litúrgica, aquela que se lê na missa do dia 2 de outubro. Você pode conferir se quiser. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitai-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. De propósito, coloquei esse texto litúrgico para reproduzir o impacto que provocara em mim essas últimas palavras que o leitor pronunciou e que, digo de novo, o meu anjo irá à tua frente, te conduzirá à terra dos amoreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Como toda a primeira leitura bíblica feita na missa termina com essa palavra, né? Palavra do Senhor. Porém, pessoalmente, eu não acredito que essa palavra seja do Senhor mesmo. Está na Bíblia, mas é muito provável que aquele mesmo Deus, o qual, no seu amor e cuidado paternais, libertou aqueles miseráveis desgraçados da escravidão egípcia, em seguida se proponha de exterminar 6 povos, tomando suas terras, para entregá-las aos israelitas. Parece-me muito estranho que Deus planeje desinstalar 6 povos de suas terras para acomodar a situação de um único povo, por sinal muito pequeno. Essa atitude divina seria uma contradição evidente, revelando em Deus uma diferença enorme de tratamento, usando pesos e medidas diferentes, provocando uma injustiça contra 6 povos para ajeitar a situação de um povo. Seria como descobrir um santo para cobrir o outro. Nesse caso, ainda seria mais desproporcional por se tratar de 6 povos. Ficou claro que esta terra pertencia aos 6 povos citados e não aos hebreus, ficou claro? Pois é, por isso essa briga que está por aí. Dá para perceber que esse inciso aí da Bíblia é fruto de um sionismo israelense e não palavra e nem ação de Deus. E tudo isso explica muito bem, então, as frequentes explosões dessa panela de pressão que é o conjunto das nações do Oriente Médio, Síria, Líbano, Jordânia, etc., bem antes do atentado terrorístico de Hamas do ano de 2023. Esse fato também foi como o vento que soprou as cinzas que cobriam há séculos as brasas incandescentes e eclodiu a guerra. Como se vê, deste exemplo acima, precisamos utilizar uma exegese inteligente, uma hermenêutica apropriada para entender o significado preciso daquilo que a Bíblia nos relata. Precisa de estudo, de aprofundamento. Explico aqui o significado daquilo que eu falei, 2 palavras, exegese e hermenêutica. A exegese é um comentário, uma dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra bíblica. Hermenêutica
interpretação dos textos sagrados, a fim de esclarecer o significado e o sentido deles também para ligar o conteúdo com a vida de quem lê, de quem estuda a Bíblia. Pois bem, nós vamos dar continuidade a esse tema no próximo vídeo. Mas antes de apresentar a segunda parte da nossa reflexão sobre a interpretação da Bíblia, sinto necessidade de fazer uma observação. A doutrina oficial da Igreja Católica está totalmente formulada nos documentos do Sagrado Magistério, cujo compêndio se encontra no Catecismo da Igreja Católica. Você pode encontrar aí. Mesmo assim, como filósofo e teólogo, a Igreja me permite buscar novas propostas interpretativas a respeito das perguntas fundamentais que o ser humano se faz. É o que estou fazendo neste assunto abordado hoje. Obviamente, cabe ao magistério eclesiástico avaliar e confirmar a eventual ortodoxia de qualquer afirmação, interpretação e teoria expostas por qualquer fiel católico,